Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam bem-vindos ao nosso encontro 2 de Direito Penal. Se você está acessando essa aula, naturalmente você confiou em nós e adquiriu o projeto OAB Online. Saiba você que nós iremos juntos até a sua aprovação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fale, comunique-se conosco através do nosso canal de atendimento ao aluno ou também através das nossas redes sociais. Agora, voltando ao que interessa, hoje, finalmente, nós vamos adentrar na teoria do crime. Você que já leu o seu material em PDF, sabe, portanto, que esse é um dos temas mais complexos do direito penal. Na verdade, na minha opinião, é o tema mais complexo. Portanto, a aula de hoje e as próximas 2 aulas serão importantíssimas para você formar a sua base de direito penal. Veja você que, se eventualmente optar por segunda fase em direito penal, esse conteúdo que nós estudaremos aqui corresponderá a praticamente 75% do que você precisa saber em termos de conhecimento, de aprofundamento de direito penal para a sua segunda fase. Portanto, fique tranquilo, fique tranquila que nós também estamos te preparando para a sua segunda fase. Perfeito? Veja que também hoje nós já teremos aula extra sim. Então, lá na sua área do aluno, você vai constatar uma aula extra que, na verdade, é a continuação da aula que nós iniciamos agora. Perfeito? Lembrando que você tem aí ainda o seu banco de questões, que nós não recomendamos você resolva no mesmo dia da aula ou do estudo do material em PDF, porque isso poderá trazer facilidade para você no momento de optar pelas assertivas. O que nós recomendamos é que você, em uma forma de revisão, depois, 1 ou 2 dias após o estudo do material em PDF ou a nossa videoaula assistida, é que efetivamente tente fazer essas questões para ver como que estará a sua memorização. Perfeito? Então veja aqui, a nossa aula, o nosso título introdutório é justamente com relação à classificação dos crimes. Veja que no material de vocês existe uma extensa tabela sobre a classificação desses crimes. Veja, gente, na verdade são diferentes métodos para se classificar o mesmo crime. Perfeito? Não quer dizer que cada classificação dessa corresponde a um tipo de crime. Na verdade, significa dizer que são critérios de classificação relacionados ao mesmo tipo penal incriminador. Perfeito? Dessa classificação, a mais importante delas é aquela relacionada ao momento consumativo. Se crime formal, se crime material ou se crime de mera conduta. As outras classificações, no decorrer do seu estudo, do material em PDF e também das videoaulas, sejam minhas, sejam do professor João, seja da professora Michele, essas classificações elas vão sendo mencionadas, perfeito? Na parte especial, né, você verá de forma mais clara essa classificação, porque sempre a gente tem lá, né? Crime tal, aí tem lá sujeito ativo, sujeito passivo, momento consumativo, crime único, crime plurissubsistente. Então, na parte especial, lá haverá de forma mais clara a maior parte dessas classificações, perfeito? Mas elas, na verdade, são cobradas pela FGV no seu exame da ordem, misturadas com o tipo penal incriminador. Então, não vai haver uma questão, né, ou, na verdade, a FGV não tem cobrado questões em que ela pede que você decore todas essas classificações. Existem sempre as classificações que são mais cobradas e que estão embutidas dentro do probleminha. Essa sim a gente vai aprender aqui ao longo das aulas, não se preocupe com relação a isso. Maravilha? Pois bem,
Dentro dessa classificação, como eu disse, a mais importante delas é a classificação quanto ao momento consumativo. Então, nós temos um crime que poderá ser classificado como crime material, crime formal e crime de mera conduta. Essa classificação, ela é importantíssima para a gente poder saber como é que nós vamos trabalhar com o fato típico dentro dos seus elementos, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Por isso, nós agora vamos falar rapidamente sobre essa classificação. Maravilha? Então, veja aqui, a primeira classificação, e inclusive a mais importante delas, é a que coloca o crime quanto ao momento consumativo como sendo um crime material. Ora, o crime material é aquele crime em que, no momento em que você ler o verbo do tipo, automaticamente você vai sentir, você vai constatar que houve uma mudança no mundo dos fatos. Essa mudança no mundo dos fatos, ela é chamada de resultado naturalístico. Resultado naturalístico, que tem aí o conceito na sua apostila. Veja, portanto, resultado naturalístico, ele é um sinônimo de efetiva mudança no mundo dos fatos. No momento em que você lê o verbo, você vê que o mundo dos fatos mudou. A partir do momento em que aquele agente praticou o núcleo do tipo, praticou o núcleo do crime, a essência do crime, essa prática por si só já alterou a forma como o mundo dos fatos se movimenta. Então, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Veja, pratiquei o verbo matar. Eu mudei o mundo dos fatos na hora, porque uma pessoa deixou de existir. Veja, isso é resultado naturalístico. Isso é uma mudança no mundo dos fatos. Então, quando você lê o verbo, e aí você tenta imaginar esse verbo sendo praticado, e no momento em que esse verbo é praticado, você percebe que algo mudou no mundo dos fatos. Isso é um crime material. Outro exemplo, artigo 155, furto. Subtrair coisa alheia móvel. No momento em que eu pratico o verbo subtrair, veja, eu mudei o mundo dos fatos. A pessoa que até então era detentora daquele bem, ela não mais o detém. Veja que você não precisa decorar a classificação, que basta você conhecer qual é o verbo daquele crime. Perfeito? Por outro lado, o crime formal é aquele crime que prevê a ocorrência do resultado naturalístico, tá? Então, há uma previsão da ocorrência do resultado naturalístico, mas essa ocorrência, ela é dispensada. Por isso que os crimes formais, eles são classificados em crimes de resultado cortado ou de consumação antecipada. Veja, exemplo, artigo 158 do Código Penal, constrangimento ilegal. Olha o verbo constranger. E aí veja, com a finalidade de obter vantagem econômica. Veja aqui, no momento em que você lê o verbo constranger, que pode inclusive ser exercido mediante violência ou grave ameaça, veja que no momento em que eu constranjo uma vítima, eu já consumei o crime. Veja que o núcleo do crime, o verbo do crime, ele, no momento em que é praticado, efetivamente, por si só, ele não muda o mundo dos fatos. Então, exemplo, tá? Eu pego, ligo para você e digo assim, olha, aquele seu carro que foi furtado, eu sei onde ele está. Eu exijo que você me dê R$1.000 a título de resgate, ou então eu vou queimar esse carro. Veja que no momento em que eu te telefonei, eu te constrangi. Porque você ali
sofreu uma ameaça de que seu carro iria ser perdido definitivamente. Mas veja, para fim de constrangimento ilegal, para fim de extorsão, houve uma mudança no mundo dos fatos? Com relação à extorsão, não. Por quê? Você pode, por exemplo, dizer assim, pode queimar, o seguro vai cobrir. Veja, o constrangimento por si só mudou o mundo dos fatos? Não. Por quê? Porque você não pagou os R$1.000 para ele. Diferente de um crime material, em que a própria natureza do verbo ela já muda, ela não depende de colaboração da vítima, ela não depende de mais nada, basta o autor do fato praticar. Veja que isso é um crime formal. Você vai identificar os crimes formais sempre que o verbo, no nosso exemplo constranger, vier acompanhado de uma finalidade especial. Então, sempre o verbo vai estar assim, tal coisa, com a finalidade de obter vantagem, fazer ou deixar de fazer algo. Você sempre vai ter uma locução que é essa finalidade especial. Veja que nos crimes formais, e por isso ele é chamado de resultado cortado ou consumação antecipada, o simples fato de praticar o constrangimento já consumou para fins penais. Por isso, crime de consumação antecipada. Como assim? Ora, porque a finalidade especial ela é dispensada pelo legislador. Então, no nosso exemplo, a partir do momento que eu te telefonei e disse que queimaria o seu carro, ali já estava o constrangimento. Ali eu já tinha o crime na sua forma consumada, independente da sua colaboração, no sentido de me entregar ou não o valor que eu exigi. Perfeito? Então veja que isso é extremamente importante para você diferenciar do crime material, ok? Mas Laila, tudo bem, então o que acontece com o agente quando ele consegue essa vantagem? Ele tem a mesma pena que a outra pessoa que simplesmente constrangeu? Não. Na dosimetria da pena, no cálculo da pena, o magistrado ele vai levar isso em consideração. Nos crimes formais, quando essa finalidade ela é atendida, nós chamamos de exaurimento. Ora, essa efetiva mudança nos fatos, esse resultado naturalístico previsto no crime formal, quando ele ocorre, isso é chamado de mero exaurimento. Por isso a palavra mero. O que é mero exaurimento? Um simples exaurimento. Uma simples consequência lógica do crime. Mas veja que o legislador não exigiu esse mero exaurimento para fins de consumação. Então, portanto, nesse caso, quando o agente consegue receber a vantagem, na verdade isso vai ser um exaurimento que será individualizado no momento do cálculo da pena. Maravilha? E por outro lado, nós temos os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta são aqueles em que o tipo penal incriminador é um simples fazer, é uma mera conduta. Veja que não há previsão de resultado naturalístico, nenhuma. Só temos ali um fazer. Esse fazer, essa conduta, ela não muda nada no mundo dos fatos. Não tem resultado naturalístico algum. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Ora, eu porto uma arma de fogo. Eu mudei alguma coisa no mundo dos fatos? Não, absolutamente nada. Essa arma eu posso simplesmente não disparar, não utilizar, como eu posso praticar um assalto, como eu posso matar alguém, como eu posso praticar uma lesão corporal. Mas veja, o tipo penal ele não prevê essas consequências. O tipo penal simplesmente diz portar arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja, portei. Isso é uma mera conduta. Veja, eu mudei alguma coisa efetivamente no mundo dos fatos? Não, ainda não mudei. Naturalmente que esse porte de arma de fogo poderá gerar uma consequência social grave, mas o tipo penal ele não trabalhou
com essa mudança no mundo dos fatos. Ele simplesmente trabalhou com um ato executório que poderá desembocar em vários tipos penais incriminadores. Perfeito? Então, portanto, isso é crime de mera conduta. Perfeito? Vocês vão ver que, agora a gente adentrando no fato típico, isso é importantíssimo para você conseguir entender as espécies do fato típico. Tudo bem, pessoal? Portanto, essas são as considerações iniciais com relação à classificação do crime. Pois bem, dentro dessa lógica, a gente tem que entender que a teoria do crime, ela trabalha com posicionamentos doutrinários com relação à ocorrência de um fato que seja desaprovado socialmente, ok? O que você tem que entender? Que o Código Penal, ele trabalhou com um critério tripartido de crime, ou seja, ele utilizou um critério analítico de crime, e veja que existem outros dois critérios aí na sua apostila. Ele usou um critério analítico de crime e estruturou esse critério analítico em fato típico, ilícito e culpável. Ora, para o legislador, portanto, eu só tenho o crime para fins penais quando houver o preenchimento desses três substratos. Então, muitas vezes, você vai constatar que matar alguém nem sempre é homicídio. Então, por exemplo, eu efetuei um disparo contra uma vítima. Essa vítima morreu, mas eu estava amparada pela legítima defesa. Veja você que eu não preenchi a ilicitude. De modo que, embora eu tenha matado alguém, para fins penais, eu não pratiquei o homicídio. Não pratiquei o crime de homicídio. Veja, portanto, que você tem que constatar no mundo dos fatos se todos os substratos se fazem presentes. Porque se eles não fizerem, a pessoa ela não praticou crime. Ela matou, mas ela não praticou o homicídio. Ela bateu em alguém, mas ela não praticou a lesão corporal. Então, ao longo dessa e das próximas duas aulas, nós vamos trabalhar sobre essa teoria do crime, perfeito? Qualquer dúvida, mande no fórum, perfeito? Que aí na aula seguinte, eu tiro um tempo para a gente conseguir falar sobre isso. Até posso, inclusive, gravar aula extra, dependendo da necessidade. Tudo bem? Então, veja que adentrando na estrutura do critério tripartite de crime, nós temos aqui o fato típico, que é estruturado em espécies. Perfeito? Então, olha lá. Vamos começar a falar sobre o fato típico. Veja, quando a gente trata de um crime material, ou seja, o crime que ocasiona uma efetiva mudança no mundo dos fatos, o fato típico será composto por conduta, nexo, resultado e tipicidade. Veja que só temos esses 4 elementos dentro do fato típico quando o crime é material. Se é um crime de mera conduta, por exemplo, a gente não tem. Se é um crime formal, não está completo. Então, veja que esse é o primeiro detalhe que você precisa memorizar. Ora, quando eu tenho um crime formal e de mera conduta, eles são compostos exclusivamente pela conduta e pela tipicidade. Veja que nós não trabalhamos aqui com o nexo e nem com o resultado. Depois, no decorrer das aulas, a gente vai estudar sobre o nexo de causalidade e sobre o resultado. Agora, lembrem que quando vocês estudam essas estruturas do fato típico, quais são os crimes que você utiliza de exemplo? Quais são os crimes que o seu professor sempre usou de exemplo? Homicídio, lesão corporal. Crimes materiais por excelência.
Mas na hora da aula, o professor, ele não fala isso para você. Ele simplesmente explica esses 4 elementos, mas ele não te mostra que, na verdade, essa é uma preocupação que você terá somente quando for preciso tratar de crimes materiais. Se é um crime de porte ilegal de arma de fogo, por exemplo, você simplesmente vai trabalhar com a conduta e com a tipicidade. Se você trabalhar com crime formal, desde que o resultado naturalístico não seja atingido, da mesma forma, você só vai trabalhar com a conduta e com o resultado. Ora, constranger, constrangir. Qual é o resultado desse constrangimento? Extorsão. Veja, o crime está consumado. O crime já está consumado. Laila, houve uma efetiva mudança no mundo dos fatos. A vítima entregou o dinheiro do resgate do carro. Bom, se houve uma efetiva mudança no mundo dos fatos, nós temos um crime formal que exauriu. Perfeito? Ele exauriu. Esse exaurimento corresponde a um crime material, a um resultado naturalístico. Então, é claro que nesse caso nós vamos trabalhar com o nexo de causalidade e também com o resultado. Perfeito? Então, olha só. Diante desse contexto, todos os nossos exemplos vão se relacionar com os crimes materiais, porque nós vamos estudar os 4 elementos. Perfeito? Então, olha lá, começando pela conduta, claro, a mais importante. O que você tem que compreender? Que eu vou explicar agora, mas eu não vou aprofundar, porque isso não é cobrado em primeira fase, tá? Pode ser que isso caia uma segunda fase de direito penal e ainda bem rasinho, tá? O material de vocês, a apostila está completa, ela está impecável dentro dessa classificação, dessas teorias, mas já estou te avisando, não se preocupe, não é necessário que você memorize isso com uma riqueza de detalhes, não. Eu vou te explicar qual é a lógica de todas essas teorias e dos sistemas, para daí você não ter tanta dificuldade no momento de ler o que está na sua apostila. Tanto é assim que aí na apostila eu coloquei sobre a necessidade de você vir para a aula comigo. Perfeito? Pois bem, diante desse contexto, tá? O que nós temos? O direito penal, ele é uma ciência, perfeito? Ele é uma ciência. E veja você que, assim como qualquer outra ciência, nós precisamos trabalhar com teorias que consigam explicar a estrutura de um crime, ok? Diante desse contexto, ao longo dos anos, desde o surgimento do direito penal, vários sistemas foram sendo criados. O que é um sistema? É um método de estudo do direito penal. Isso é um sistema. Assim como você tem um método de estudo da biologia, um método de estudo da ciência no sentido de uma doença, aqui também nós temos sistemas, que são métodos de estudo do direito penal. Ao longo dos anos, nós tivemos o sistema causalista, neocantista, os principais, tá, gente? Finalista e o funcionalista. Ou seja, métodos de estudo do direito penal que foram evoluindo ao longo dos anos. Perfeito? Então, veja, um doutrinador, um cientista do direito penal criou esse sistema. Com o tempo, foi se demonstrando que ele não era adequado para mostrar ou se adaptar a algumas questões fáticas. E aí surgiu a neocantista, o sistema neocantista, surgiu o sistema finalista. E hoje nós estamos nessa zona cinzenta entre finalismo e funcionalismo. Perfeito? Agora veja, se eu tenho um sistema, dentro desse sistema eu tenho que ter teorias para poder explicar o funcionamento do meu método, correto? Ora, eu criei um sistema, tá? Então eu tenho que explicar o crime a partir do sistema que eu criei, perfeito? Bom, como o crime é praticado em regra? Em regra com uma ação.
uma conduta positiva, um fazer no mundo dos fatos. Então, veja que, para cada sistema, os criadores desse sistema foram criando teorias da conduta, que no seu material está teorias da ação, justamente para poder legitimar um sistema novo que está sendo criado. Então, exemplo, o cara do causalismo, ele criou uma teoria causalista. De quem, Laila? Da ação. Criou uma teoria causalista da ação. Ora, para poder explicar que o sistema dele era bom. Veja que, tecnicamente, o nome correto seria teorias da conduta, porque nós temos uma conduta omissiva ou comissiva. Você estudou, está aí no seu material. Mas veja, é tratado como sinônimo pela FGV e por todas as provas. Sempre teorias da ação, você vai subentender que são teorias da conduta, porque também existem condutas omissivas. Então, por exemplo, esse cara, né, esses doutrinadores dessa época, criaram a teoria causalista. Mas no decorrer do tempo, essa teoria ela não se mostrou suficiente. Porque, por exemplo, atirei uma pessoa. Bom, o fato de eu dar um tiro a alguém é o crime de homicídio, ponto. Era isso que os causalistas diziam, que a conduta era um fazer e que se esse fazer estivesse em tipo penal incriminador, isso seria crime. Então, por exemplo, se eu matei uma pessoa em legítima defesa, a teoria causalista, ela não conseguia resolver. A teoria causalista da ação não conseguia resolver isso. Ou, matei alguém sem querer, sem uma vontade dirigida para aquela morte. Bom, dei uma ré na minha carroça, né? Porque na época só tinha carroça. Dei uma rézinha na minha carroça, matei uma pessoa sem querer. Para o causalismo, não importa. Laila, você matou alguém, você praticou homicídio. Veja a inconsistência do sistema. Não estava bom essa teoria. Da mesma forma, o que aconteceu? Veio o sistema neocantista para tentar melhorar um pouco esse sistema anterior. Mas ele ainda trabalhava com essa teoria causalista. E isso gerava um problema. Por quê? Veja. Bom, como que eu vou explicar um crime omissivo aqui? Se eles só trabalhavam com a lógica de fazer, de fazer, de fazer. Também foi um sistema que ao longo do tempo não foi dando certo. E aí surgiu o Eldsel, que está aí na apostila de vocês. E ele, para poder inovar com o sistema novo dele, veja, ele teve que criar uma teoria da conduta nova. Porque, afinal de contas, como que ele ia trabalhar com um sistema novo, com um conceito de conduta antigo? Não dava. Ele precisou criar uma teoria. E por isso ele criou a teoria finalista da ação. Teoria finalista da ação. Precisou trabalhar com a teoria finalista da ação. Veja aqui. O que ele trabalhou nessa teoria? Bom, a conduta é uma ação humana, voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Ponto. Então, ele trabalha com a lógica de que trata-se de um fazer direcionado para uma finalidade e essa finalidade ela é prevista no tipo penal incriminador como sendo crime. Ponto. Essa foi a teoria da ação que o Eldsel trouxe. Mas veja, tem defeito, Laila? Tem defeito. Claro. Conduta humana, voluntária e consciente dirigida para uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade prevista no tipo penal incriminador como sendo crime. Bom, então como que eu vou explicar o crime omissivo? Porque a omissão é não fazer. Veja, e aí, como eu vou trabalhar com essa questão da ficção jurídica dos crimes omissivos que a gente vai conversar daqui a pouco? Esse é o problema do conceito de ação do Eldsel. Ele tem um problema com as questões dos crimes omissivos. Veja aqui, dentro desse contexto, foi surgindo na Alemanha, com o Roxin e o Jacobs, um novo sistema, que é o sistema funcionalista, que tem aí na sua apostila, inclusive, um quadrinho falando sobre as duas vertentes principais do funcionalismo. Veja que o funcionalismo, esse sistema, esse método do direito, esse método de estudo do direito penal, desculpem, ele trabalha
com a estrutura do finalismo, mas ele acrescenta algo que é a missão do direito penal. Basicamente é o adicional do sistema funcionalista. Mas veja, assim como o Eldziel criou uma teoria da conduta nova, o Jacobs e o Roxin também criaram teorias da conduta para poder ter o sistema deles da forma como eles querem. Só que as teorias deles não são boas. Esse é o problema. Não se adaptam tão bem quanto a teoria finalista da ação. Então, qual é o problema que nós temos hoje? Então, você na sua graduação estudou o quê? Nosso Código Penal adota o sistema finalista. Adota o conceito finalista de ação. Mas agora nós estamos em uma transição. Hoje nós já temos a incidência desse sistema no nosso ordenamento jurídico, mas ainda com o conceito antigo do Eldziel com relação à teoria da ação. Lembrando que, na verdade, é teoria da conduta, porque eu tenho conduta, ativa, desculpa, eu tenho uma conduta positiva, que é a ação, e tenho uma conduta de omissão, que são os crimes omissivos. Então, veja que, na verdade, a teoria menos pior que nós temos hoje é a teoria do Eldziel. Ainda o Roxin ou o Jacobs não aprimoraram as teorias das ações que eles criaram. Elas também são muito defeituosas. Então, nós estamos hoje, na verdade, em uma zona cinzenta, ok? Mas lá no Brasil, eu já tenho a teoria, eu já tenho o sistema finalista, finalista não me perdoem, eu já tenho o sistema funcionalista sendo aplicado? Claro, princípio da insignificância. Quem vocês acham que criaram esse princípio? O Roxin. Isso significa o quê? Sistema funcionalista no nosso ordenamento. Então, veja que isso é uma realidade na jurisprudência dos nossos tribunais. Então, você tem meio que saber sobre esse contexto histórico para não ter muita dificuldade de entender, e o sistema do Roxin, mas é a teoria finalista? Por quê, Laila? Porque, na verdade, as teorias da conduta que o Roxin e o Jacobs criaram não são boas. Então, tem se utilizado um conceito antigo ainda, finalista de ação, mas já se adaptando com um novo sistema, que é o sistema funcionalista, tá? Claro que isso será aprofundado em quem for para uma segunda fase de direito penal. Não se preocupem. Mas, inclusive, o material que tem aí na apostila já é mais que suficiente até para quem vai fazer uma segunda fase em direito penal. Então, não se preocupem em memorizar todas as teorias da conduta. Não dá. Isso é exigir demais de você, ok? Mas basta que você se recorde que sistema é um método de estudo. E é claro, se eu crio um método de estudo, eu tenho que criar teorias para que o meu método seja adotado pela jurisprudência, pelos aplicadores do direito. Por isso, cada sistema trabalha com algum tipo de teoria da ação. Tudo bem, gente? Então, com essas considerações, né, uma letra incrível aqui, né? Um aluno, você que pausou, você conseguiu copiar e entender tudo que estava aqui, né? Então, com essas considerações, a gente, né, esgota o básico sobre a questão do sistema. Eu queria muito comentar sobre isso com vocês, porque é algo que não se encontra muito bem didático nos manuais de direito penal. Então, muito cuidado. Professor, eu quero complementar esse estudo. Eu quero estudar em outras obras. Gente, cuidado, tá? Tem muito manual de direito penal da modinha que está explicando errado o sistema funcionalista. Então, no Brasil, qual é a doutrina maravilhosa que você não vai ter perigo? Juarez Cirino. Ponto. Esse homem, ele é impecável para explicar, né, o sistema funcionalista. Só que, gente, a leitura dele é horrível, é muito pesada. Então, eu não recomendaria para você que está aí, né, galgando a aprovação na OAB. Não é algo que seja necessário nesse momento. Perfeito? Então, veja que com essas considerações, a gente vai, portanto, avançando aqui na nossa revisão. Isso que nós conversamos não tem na sua apostila, né? Foi só ali um raciocínio jurídico para você conseguir entender o porquê é que existem todas essas teorias. Perfeito? Então, veja,
Teorias da conduta, falamos. Funcionalismo, falamos. E finalizamos que a teoria da conduta mais utilizada é a finalista, que inclusive é o que está no material de vocês. Perfeito? Bom, a conduta, agora que falamos sobre ela, né, os sistemas que tratam dela, ela pode se manifestar mediante uma conduta positiva ou uma conduta omissiva. Veja, portanto, que ação ou omissão são as formas pelas quais a conduta vai se manifestar no mundo dos fatos. Perfeito? Então, veja aqui, a conduta positiva, o fazer, está dentro da ação. E a conduta omissiva, o deixar de fazer, né, é caracterizado como omissão. Perfeito. No material de vocês, tem um quadrinho que eu achei super legal e por isso eu trouxe ele aqui. Óbvio que você vai conseguir ler, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa para fazer essas coisas de PowerPoint, você não imagina, né? Então, acompanhando aí no seu material, a classificação dos crimes omissivos. Porque veja, os crimes comissivos, que são fazer, são fáceis de serem constatados, mas os omissivos geram dúvidas. Então, veja, os crimes omissivos próprios, então nós temos uma subclassificação, perfeito? Crime mediante ação, mediante omissão. Na omissão, subdivisão, omissivo próprio, omissivo impróprio. No omissivo próprio, também chamado de puro, veja que maravilha, o tipo penal incriminador já é uma omissão. O verbo, ele já vem sob a forma omissiva. Então, esse você não precisa decorar. Veja, deixar de fazer alguma coisa. Geralmente, os crimes que são omissivos puros ou omissivos próprios, o verbo é deixar de fazer algo. É uma abstenção. O outro exemplo clássico, omissão de socorro. Omitir, deixar de fazer. Perfeito? Então, aqui eu trouxe como exemplo, né? O artigo 135, os crimes omissivos próprios. Eles são crimes de mera conduta. Crimes de mera conduta. Então, portanto, nesse caso, eles não vão admitir a tentativa, porque a conduta ela é composta por um único ato que por si só é suficiente para ser considerado como consumado, tá? Então, veja que nós temos uma ausência de previsão do resultado naturalístico. Então, Laila, eu posso criar uma regra aqui no sentido de que os crimes próprios ou puros, eles são crimes de mera conduta? Pode sim, pode sim. Exemplo de crime omissivo próprio ou puro, crimes de mera conduta. Maravilha? Por outro lado, nós temos os crimes omissivos impróprios. E veja que no direito penal, tudo aquilo que é classificado como impróprio, e isso é uma regra, gente, absoluta no direito penal. Graças a Deus, o direito penal é um ramo que não tem aquela exceção da exceção. Se eu digo para você que é um negócio absoluto, é porque o negócio é absoluto, é 100%. Sempre que eu tenho uma classificação em direito penal que é chamado de impróprio, olha o nome, impróprio, significa que a rigor não é aquele instituto, mas por uma questão legislativa, o legislador dá o mesmo tratamento. Então, veja que nos crimes omissivos impróprios, a rigor não é uma omissão, não é uma abstenção, não é um deixar de fazer. A rigor é uma ação prevista no tipo penal, mas a inércia do agente vai fazer com que ele responda pela conduta positiva. Exemplo, bom, a pessoa ela é o garantidor de uma situação, ela é o salva-vidas. Então veja que ela vê ali o Stanley se afogar numa piscina de criança, porque ele é pequeno, né? Então para ele, piscina de criança, ele afoga. Então veja, estou ali como salva-vidas vendo o Stanley se afogar. E aí, de forma dolosa, eu falo, deixa, tomara que ele morra mesmo.
Veja, nesse caso, eu me omiti. Eu me quedei inerte e não prestei socorro para ele. Logo eu, que era salva-vidas do local. Veja que nesse caso, eu responderei, caso ele morra desse afogamento, por esse afogamento, que eu serei responsabilizada criminalmente pelo crime de homicídio. Matar alguém. Veja, a essência do matar não é positiva, não é um fazer, mas veja que a minha omissão no mundo dos fatos, por uma ficção jurídica, ela vai corresponder a uma conduta positiva. Por isso ele é chamado também de crime comissivo por omissão. O que é um crime comissivo? É uma ação, é um fazer. Então veja, eu deixo de agir quando na verdade eu tinha uma obrigação. Veja que os crimes impróprios ou impuros são somente os materiais, claro. Eu preciso de uma efetiva mudança no mundo dos fatos para poder ter essa ligação da classificação, do dever legal de agir. Então, veja que todos os crimes omissivos impróprios são aqueles classificados como materiais. Então, de novo, mais uma lógica que você pode criar para memorizar essas informações. Veja que os crimes omissivos impróprios, eles estão previstos lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que são as situações em que o garante deve agir. Veja, a omissão é penalmente irrelevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, o próprio tipo penal, ele traz para nós quais são as hipóteses do garante. Primeira, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Então, veja, tenha por lei a obrigação. Bom, eu sou salva-vidas, que foi o exemplo que eu usei. Então, eu estou na linha A. Bom, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Veja, eu não sou a garantidora daquela situação, mas eu me coloquei em uma situação de garantidora, então eu entrei de gaiato. Exemplo, dou aula numa escolinha e aí eu organizei uma excursão. E aí eu sou responsável pela excursão. Veja, eu, professora, me coloquei em uma situação de risco. Eu me coloquei como garantidora, porque eu me responsabilizei pelas pessoas naquele ônibus. Veja que se por alguma razão, de forma dolosa ou culposa, uma criança morre ali, veja que eu serei responsabilizada pelo homicídio doloso ou culposo. Não foi a lei que me impôs essa obrigação de garante, mas eu me coloquei nessa situação, perfeito? Enquanto que na linha C, eu tenho a pessoa com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então, veja que eu criei a situação arriscada para a vítima e essa situação arriscada ela aconteceu. Exemplo, empurrei o Stanley na piscina e ele não sabe nadar. Veja, no momento em que eu empurrei o Stanley, eu criei uma situação de risco para ele. Se eu não prestar socorro para ele, eu serei responsabilizada pelo crime de homicídio. Veja, eu criei o risco para a própria vítima. Se eu sou a causadora do risco de morte da vítima, eu sou a garantidora dela. Então, todas essas hipóteses são as hipóteses do garante. OBS aí que você não pode esquecer, tá bem? Essa questão do garantidor, do dever legal, não precisa estar na lei, tá? Por exemplo, Laila, suponhamos que é um trabalho de salva-vidas informal. Não tem problema. Ainda que dentro da informalidade houve uma imposição laboral de que aquela pessoa é a garantidora daquela situação, para fins penais está valendo, perfeito? Então, cuidado também com esse pequeno detalhe, tá? Veja que esse artigo 13 é um artigo que trata do nexo de causalidade, mas, por alguma razão, o legislador jogou a questão do crime omissivo impróprio no parágrafo 2º. Então, aí no seu vade-mecum, você vai fazer um círculo no artigo 13, parágrafo 2º, e vai colocar aí
omissivo impróprio. Esse vadimeco você vai socar ele, você vai moer ele de grifar e de estudar. O seu vadimeco para a segunda fase você vai comprar e aí depois vai fazer as remissões e marcações necessárias, tá? Aqui é uma primeira fase, então você vai surrar sim esse vadimeco seu, tá? Depois que você passar para a segunda fase, né? Passou para a prova da OAB, já chuta esse vadimeco, né? Chuta que é macumba, chuta para frente, porque aí você já vai ter a sua carteirinha da OAB, tá? Então veja, aí no seu vadimeco, no parágrafo 2º, você vai fazer uma bolinha e colocar omissivo impróprio, que são as figuras do garantidor. Ora, se eu tenho nexo causal, significa dizer o quê, gente? Que é crime material, porque nós vimos que nós só temos nexo de causalidade em crime material. Então, por isso, você vai colocar aí que a incidência do garantidor do parágrafo 2º é somente, tá, nas hipóteses de crime material. Perfeito? O parágrafo 1º, que a gente vai falar depois, é sobre o nexo de causalidade. Claro, também presente nos crimes materiais, que eu acabei de falar. Mas lembre-se que, na verdade, esse parágrafo 2º, tá, está trabalhando com você em uma especificação da conduta omissiva. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu espero que não. Perfeito? Com essas considerações, portanto, já meio que para finalizar a nossa aula, lembrando que tem aula extra, sim, essas são as formas de exclusão da conduta, tá? Seja ela conduta dolosa, tá? Inconsciência, atos ou movimentos reflexos, coação física irresistível e caso fortuito ou força maior. Nós temos também causa de exclusão da conduta culposa, tá? Mas veja aqui, essas excludentes da conduta são as dolosas, tá? Como o dolo é a regra, né, dos tipos penais incriminadores, por isso os manuais já trazem essas excludentes de conduta, subentendendo que são formas dolosas, tá? Então é só seguir ali a lógica dos conteúdos programáticos, mas lembre-se, conduta dolosa, causas de excludente da conduta dolosa. Tudo bem, gente? E aí, com essas considerações, a gente vai dar uma pausa agora para você tomar um café, né? E para você retornar, que o bloco seguinte, ele já vai tratar da nossa aula extra, tá bom? Dá uma seguradinha aqui agora e a gente volta.